Feche seus olhos agora. Vamos então, nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe e nos ilumine para que possamos estudar a palavra de Deus. Querido Pai, esse momento é o momento que o Senhor vai falar diretamente através da Tua palavra. Nós queremos que nesse momento, cada pessoa que aqui está possa ter essa consciência da importância da adoração e a reverência para que tudo o que for acontecer aqui a partir de agora seja uma bênção para a nossa vida espiritual. Não permita que nenhum tipo de distração possa nos desviar da atenção da Tua palavra e da mensagem desta manhã. Nós pedimos que o Teu Espírito já comece a trabalhar no coração de cada pessoa que aqui veio, especialmente aqueles que o Senhor precisa alcançar de uma forma especial. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. O tema do sermão desta manhã está aí: o desafio do sucesso. Não vamos ler todas as passagens bíblicas para que nós possamos ganhar tempo, mas eu quero ler com vocês um verso aqui do capítulo 16 de 1 Samuel, e depois vamos estudar mais 2 versos na sequência do sermão. Todos que encontraram, digam amém. Então vamos lá, capítulo 16, verso 3 diz assim: convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Samuel agora estava na casa de Jessé. A orientação de Deus era que Samuel deveria ir ali, porque Deus havia rejeitado Saul e agora havia escolhido um novo rei, e Deus queria que Samuel ungisse esse novo rei. E aqui nós vemos o quadro onde todas as pessoas ali se voltaram para o sacrifício. Em 11 de janeiro desse ano, às 15 horas da tarde, você se lembra o que aconteceu? Você se lembra? Provavelmente não, porque muitas coisas aconteceram nesse dia. Mas no dia 11 de janeiro deste ano aconteceu uma premiação, que foi a premiação da FIFA, dos atletas que jogaram a temporada 2015. Aconteceu em Zurique, na Suíça. Dentre os atletas que ali estavam, haviam pelo menos 3 que nós conhecemos muito bem. Quem eram esses 3 que estavam ali, os mais observados? Quem eram essas 3 pessoas? Primeiro deles, Lionel Messi. O segundo, não menos importante, não menos famoso, quem era? Cristiano Ronaldo. E, juntamente com esses 2 grandes atletas, jogadores de futebol, havia um outro que era um brasileiro, que realmente tem se destacado muito na Europa e que nós gostamos muito, chamado Neymar. O interessante é que todas as atenções estavam voltadas para eles. Lionel Messi já havia ganhado a bola de ouro já 4 vezes, Cristiano Ronaldo 3 vezes, e Neymar estava naquela expectativa de realizar o grande sonho de ser o melhor jogador do mundo. Mas interessante é que naquele momento algo roubou a atenção do mundo inteiro, e não foram essas 3 pessoas. Foi o anúncio do ganhador do prêmio Puskás, aquele jogador que fez o gol mais bonito do ano. O nome dele, vocês se lembram?
Wendel Lira se tornou o jogador brasileiro a conquistar aquele prêmio, o segundo jogador. O primeiro havia sido Neymar. Neymar, em 2011, ganhou esse prêmio, e esse ano, o Wendel Lira, ele ganha como gol mais bonito, fazendo um gol inédito, uma bicicleta rotatória. Eu particularmente nunca tinha visto um gol semelhante àquele. Ele fez o gol lá no Serra Dourada e decretou 2-1 de um time chamado Goianésia contra o Atlético Goianiense. Da noite para o dia tudo mudou. De repente, aquele jogador chamado Wendel Lira passa a viajar na primeira classe, hotel VIP, exposição à mídia mundial. Ele se tornou um jogador conhecido no mundo inteiro, da noite para o dia. Ele nunca deu tantos autógrafos como naquele momento. Além dos autógrafos, ele nunca deu tantas entrevistas como agora. Todas as redes de televisão queriam entrevistá-lo. Todas as emissoras de rádio queriam ter um depoimento daquele rapaz. E ele humildemente ali fez as suas declarações, dizendo que só conhecia os jogadores que estavam juntamente com ele pelo videogame. Ele começou a sua carreira em 1999, aí ele começou a sua carreira, foi para o Goiás, ali se profissionalizou, jogou em vários clubes, como por exemplo, Ponte Preta, e outros mais, Bragantino e outros clubes mais. Interessante que o quadro de lesões desse rapaz, logo no início, o impediu de se tornar um grande jogador, pelo menos até agora. O Milan chegou a oferecer 6 milhões de reais para levá-lo para o clube na Itália, mas o clube Goiás disse: não vamos deixá-lo partir, não vamos querer vender, vamos recusar a oferta. O fato é que nós não sabemos se ele se tornará um grande jogador de futebol, mas a partir de agora ele tem um novo sonho, um recomeço. De repente, de uma noite para o dia, ele se tornou uma celebridade. Mas qual é o grande desafio do sucesso? O grande desafio do sucesso é se manter no topo. São poucas as pessoas que conseguem se manter no topo. O mais difícil é permanecer fazendo sucesso. Quando Davi foi ungido rei, Davi, ele era um menino, um juvenil, ele estava fora de cogitação, mas o fato é que quando Samuel chegou à casa de Jessé, quando ele olhou para Eliabe, ele disse assim: certamente esse será o futuro rei de Israel. Mas Deus disse para ele assim: olha, não olhe para a aparência, saiba de uma coisa, Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E depois que veio Abinadab, Samar, aí então o Samuel, o profeta, disse assim: mas não falta mais ninguém? Aí a resposta foi: falta mais um, o menor de todos, ele está cuidando das ovelhas, manda chamar Davi. E quando Davi entrou dentro daquela sala, Deus disse assim: Samuel, este aí é o meu ungido que eu mesmo escolhi. A história de Davi é conhecida, nós aqui tivemos uma parte dessa história, por isso não vou me delongar muito nela. A parte em que Davi, a pedido de seu pai, vai levar lá uns pães e uns queijos para o capitão do exército, e quando ele chega lá, ele vê um gigante desafiando o povo de Deus. E aí naquele momento, quando ele desafiava o povo de Deus, ele pensou assim: como pode esse incircunciso desafiar a Deus? Nós somos o povo de Deus, não pode acontecer isso. E ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. E disseram para ele assim: Davi, a informação que nós temos aqui é que aquele que destruir e que vencer esse gigante, ele vai se casar com a filha do rei, vai ser isento de alguns impostos e vai ter algumas regalias. Interessante que aqueles homens, eles estavam pensando em si mesmos e nos benefícios que eles teriam se enfrentassem o gigante. Mas Davi, ao contrário daqueles homens que pensavam nos benefícios de uma vitória, Davi não pensava em si mesmo, Davi estava pensando em Deus. Como pode esse povo
esse homem circunciso desafiar a Deus, afrontar a Deus. Ele estava preocupado, era com a glória de Deus, e não com a sua glória própria, não com os benefícios que ele teria, mas com o benefício que o nome de Deus teria, se ele vencesse o gigante. O interesse deles estava nas riquezas, no poder e no status. Davi estava preocupado com o nome de Deus, com o nome de Deus. Eu pergunto, quem é, pois, que pode afrontar o nosso Deus diante de nós, queridos? Quem é que pode? Na quinta-feira eu recebi algumas mensagens pelo meu WhatsApp, e vocês também receberam naturalmente, sobre um atleta, um goleiro do time do Londrina Esporte Clube. Vocês então se lembram desse momento? Essa semana, foi muito recente. Casado com uma jovem adventista, por influência da sua família, da família da sua esposa, ele tomou a decisão de cumprir os seus últimos meses de contrato, porque ele decidiu ser um adventista do sétimo dia, e ele desejava ser fiel a Deus, e deseja ser fiel a Deus. Ao ouvir a entrevista desse rapaz, do Londrina, esse goleiro, eu fiquei encantado com a segurança, e com a certeza, e com a convicção que ele está tendo no coração. E eu pude perceber nos seus olhos, na forma dele se expressar, a sua fisionomia, o que ele está sentindo no coração. Não é fácil abandonar uma carreira como jogador de futebol. Eu me lembro quando eu abandonei a minha carreira, eu era ainda um juvenil, eu ainda não havia começado ainda a receber grandes somas em dinheiro, mas estava abandonando um sonho, uma carreira. Esse rapaz de 30 anos, ele já é jogador de futebol, e agora ele decide abandonar todo o seu sonho. Ele está vivendo o auge da sua carreira, e ele decidiu abandonar para servir a Deus, para obedecer o sábado, e guardar o sábado de acordo com o mandamento. Ao ser perguntado se ele achava que valeria a pena, ou que valia a pena, servir a Deus, e colocar a Deus em primeiro lugar, sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: o Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que continua fazendo milagres hoje, e eu tenho certeza que Ele vai cuidar de mim. Queridos, Davi não confiava em si mesmo. Ele tinha a convicção de que ele não estava sozinho, que um exército imenso lutaria pelo povo de Israel. Davi vai ao riacho e agora escolhe 5 pedras, e ele derrota o gigante Golias. Amigos, em sua opinião, quais eram as chances de Davi vencer o Golias? Certamente nenhuma. Eu pergunto, qual é o tamanho do rugido do seu Golias? Há alguém aqui que tem enfrentado algum gigante em sua vida? Você pode subir para o seu próprio bem, ou pode subir para o seu próprio mal. Por que eu estou dizendo isso? Aqui nós vemos agora uma situação que Davi se torna rei. Agora Davi era uma celebridade. Talvez do dia para a noite, ao se tornar rei, Davi agora era conhecido em todos os lugares, além de ter vencido o gigante. Mas pense comigo, quando você estiver numa situação em que você estiver prosperando em todos os aspectos da sua vida, se você estiver ganhando muito dinheiro, deixa eu dizer uma coisa, querido amigo, não se esqueça dos pobres que estão ao seu redor, não se esqueça. Quando nós estamos altos demais, quando nós estamos em altas altitudes, há um perigo de nós perdermos 2 dos nossos sentidos com muita facilidade. O primeiro sentido que nós perdemos é a audição, e o segundo sentido que nós perdemos é a nossa visão. É difícil ouvir as pessoas quando se está mais alto do que elas. As vozes ficam mais distantes de nós, as frases ficam mais abafadas, e quando se está muito acima delas, elas parecem muito pequenas. Talvez haja alguém aqui que esteja numa posição, numa função ou numa condição
em que você consegue estar no alto, olhando para as pessoas. Davi tinha vencido o gigante Golias, mas onde Davi deveria estar? A Bíblia menciona que Davi estava em Jerusalém, e era o tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi mandou Joabe guerrear contra os filisteus, e ele ficou em Jerusalém. Sabe onde ele ficou? Ele estava naquela primavera, numa noite de calor, ele estava no lugar mais importante do seu reino, ele estava no seu terraço, olhando para Jerusalém. Ele estava em casa, mas ele deveria estar na batalha, sentado no seu cavalo, ao encalço do seu inimigo, mas ele estava em Jerusalém. Davi estava no topo, Davi estava no lugar mais alto, e quando Davi alcançou aquele lugar mais alto, a situação se inverteu, porque Davi nunca esteve tão alto, mas também nunca esteve tão fraco. Diferente daquele momento que ele estava lá em Elá, naquele ribeiro, quando ele se ajoelhou e pegou aquelas pedrinhas, orando a Deus, pedindo que Deus estivesse com ele para vencer os seus gigantes, ou o seu gigante. Davi nunca esteve tão forte como naquele dia em que ele se ajoelhou. Todos estavam em pé, todos, os seus irmãos estavam em pé, os soldados estavam em pé, o gigante Golias estava de pé diante dele, mas ele estava ajoelhado. Nunca esteve tão forte, mas agora a situação se inverte, meus queridos. Agora Davi nunca esteve tão alto, nunca esteve tão alto em altitude, mas tão fraco espiritualmente. Interessante, queridos, que quando ele estava ali, ele faz uma pergunta ao seu servo, e ele diz assim para o seu servo: quem é essa mulher? Perguntando sobre Batseba, que ele havia visto do seu terraço. É interessante que a pergunta é respondida pelo servo, mas o servo diz para ele assim, se você quiser acompanhar comigo, 2 Samuel capítulo 11, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui para frente, mas o servo respondeu assim para Davi: rei, essa mulher, ela é filha de Eliã, mas disse mais, casada com quem? Com Urias. O servo não só disse o seu nome, mas disse que ela tinha uma família, tinha um pai, e falou o seu estado civil. Mas sabe qual é o perigo quando nós estamos altos demais? O perigo quando nós estamos altos demais é não enxergar e não ouvir direito. O servo disse: olha, ela é casada, ela tem um pai. Mas Davi não estava preocupado em ouvir as pessoas. O primeiro problema quando nós estamos alto demais é não ouvirmos mais as pessoas. A gente não consegue mais ouvir aquelas pessoas que querem nos ajudar, porque nós estamos num pedestal e estamos longe demais. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, queridos. Nenhum de nós aqui jamais alcançou a posição de Davi. Ele era o rei de um reino, o rei de Israel. Mas pode ser que em nossa esfera, em algum momento, nós olhamos para as pessoas como se elas fossem iguais. Deixa eu dizer uma coisa: se em algum momento, aqui na igreja, em alguma situação, você sentiu que eu olhei para você como se você fosse iguais a todas as pessoas, eu quero lhe pedir perdão, porque na realidade, queridos, ninguém é igual a outra pessoa, todos somos especiais, independente da nossa condição financeira, social, todos somos iguais. Deixa eu dizer uma coisa, Davi começou a mandar. Quando nós estamos altos demais, nós começamos a mandar. Davi mandou o seu servo perguntar quem era a mulher. Como se não bastasse, ele chamou, ou ordenou que trouxessem a mulher, para que ele pudesse deitar com ela. E depois de ter descoberto a gravidez da mulher, ele deu a ordem e mandou alguém falar para Joabe,
para trazer Urias para visitar a sua esposa. E mais uma vez ele manda trazer Urias, e Urias então passa alguns dias, ou poucos dias, ali com a sua esposa, porque ele queria que Urias se deitasse com ela, porque ele já havia se deitado com ela, ela estava grávida, e ele queria se safar desse problema, queria resolver esse problema, mas Urias era nobre demais para ficar em casa. Ele pensou: como eu posso abandonar o meu rei, ser infiel ao meu rei, trair o meu rei e não ir para a guerra? E agora Davi, vendo que não poderia segurar mais Urias ali, agora ele manda mais uma vez Joabe colocar Urias na frente ali, no fronte da batalha. E nós conhecemos a história. Ele morre tentando defender o seu reino e sendo fiel ao seu rei. Amigos, foi exatamente aí que Davi se perdeu. Davi nunca esteve tão alto. A onda do seu sucesso chega ao auge quando ele atinge os seus 50 anos. Há muitas pessoas que estão aqui, que já passaram dos 40, alguns já estão com 50 anos, estão com uma boa condição. O ministério de Davi era forte, as suas fronteiras cobriam mais de 95 mil quilômetros quadrados, não havia derrotas para Davi, ele era amigo das pessoas, as pessoas o amavam. 3 décadas depois a situação se inverteu, nunca esteve tão alto, mas nunca esteve tão fraco. Aqui em 2 Samuel capítulo 11 verso 1 diz assim, 2 Samuel capítulo 11 verso 1: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para guerrear, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Amigos, ficar em Jerusalém não é bom. Quando Davi olhou para Batseba, quando ele olhou para ela, vocês acham que ele olhou para um ser humano? Ele olhou para uma filha de Israel? Não. Davi olhou para uma coisa que ele iria conquistar. Aqui, mais do que o aspecto da luxúria, está envolvido o aspecto do poder e da arrogância. Quem é de nós aqui que no estalar de dedos poderia ter uma entrevista ou ter um relacionamento com quem quiséssemos, na hora que quiséssemos? Davi tinha essa condição, ele tinha esse poder, e ele usou o seu poder para conquistar. Além de tudo que ele já havia conquistado, ele queria conquistar aquela mulher. Interessante, uma outra coisa, um outro aspecto. Não havia nada que Davi não tivesse conquistado, mas ali, quando ele chama aquela mulher, Davi queria mostrar o seu poder e queria também dar vazão às suas paixões. Todo o capítulo 11 fala sobre essa história do adultério e do assassinato, mas o interessante é que, até o final do capítulo 11, o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. Deus não fala em nenhum momento até o verso 27. E olha só o que diz o verso 27 do capítulo 11. Vamos começar a partir do verso 26. Diz aqui: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Interessante, isso diz alguma coisa. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isto que Davi fizera foi o que, irmãos? Foi mal aos olhos do Senhor. Amigos, Davi pensou assim: eu vou resolver esse problema. Depois que Urias morreu, ele disse: agora eu vou resolver o problema. Deus faz vistas grossas e eu vou continuar a minha vida como rei, sou bem sucedido. Mas interessante, eu não sei para quem eu estou falando nesta manhã, mas pode ser que haja alguém que esteja alto demais,
despreocupado demais, vivendo a sua vida cristã de sucesso, está vivendo no topo, mas tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Talvez haja alguém aqui que possa ter um pecado secreto, um pecado oculto, alguma coisa que está descumprindo em relação aos mandamentos de Deus. No final de todas as coisas, Deus sempre vai nos pedir contas. Deus nos pede contas, mais cedo ou mais tarde. Deus nunca se esquece daquilo que nós fizemos. E diz a Bíblia aqui, e Deus, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amigos, o que aconteceu com ele foi simples. Foi o mal da altitude. Ele estava lá no alto havia muito tempo. O ar rarefeito mexeu com seus sentidos. Ele não podia mais ouvir as pessoas. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: parece que Davi nunca se recuperou totalmente daquele adultério e daquele assassinato. É muito mais sábio descer da montanha do que cair dela. Então, o meu primeiro conselho nesta manhã, primeiro, busque a humildade. Humildade não significa pensar em coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Ninguém, segundo Romanos, tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas diz o apóstolo Paulo, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Segundo conselho, aceite a sua pobreza espiritual. Todos somos igualmente duros e abençoados ao mesmo tempo. O homem sai nu do ventre de sua mãe, segundo Eclesiastes capítulo 5, verso 15. E assim como vem, diz a Bíblia, ele vai. E o terceiro conselho que eu dou: resista ao lugar da notoriedade. Olha só o que Lucas, no capítulo 14, verso 10, o que Jesus diz. Ele diz assim: quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Concluindo, o narrador bíblico aqui introduz um novo elemento nessa história, diante de Davi e Batseba: Natã. Natã teve que falar com ele, Deus falou com ele, o servo falou com ele, avisando dos perigos do seu pecado, mas ele não ouviu. Deus não descansará até que façamos o que Davi fez. Deus não descansou até que Davi caísse em si. Chegou um momento que Natã começou a falar para ele de uma história, que ele se revoltou, e ele então se revoltou de tal forma que Natã disse assim para ele: Davi, esse homem que cometeu tal injustiça é você. Aí ele caiu em si e disse assim: pequei contra o Senhor. E diz a Bíblia que ele se arrependeu. Então, querido amigo, eu queria te pedir nesta manhã, encontre o seu erro antes do julgamento de Deus. Eu não sei se você tem cometido algum pecado perante Deus. Eu sei o que eu preciso mudar em minha vida. Tenho consciência de que preciso mudar muitas coisas. Mas eu quero lhe desafiar a encontrar o seu erro antes do julgamento de Deus. Digo mais: deixe-o condená-lo, deixe-o fazer justiça, deixe-o perdoá-lo e finalmente abandone o seu pecado. Davi levou 1 ano. Foi preciso uma gravidez inesperada, a morte de um soldado, a persuasão de um pregador, a sondagem e pressão de Deus, mas o coração duro de Davi finalmente só amoleceu quando Deus o pressionou. Então ele confessou: pequei contra o Senhor. Quando nos
arrependemos, Deus faz com que o nosso pecado seja deixado de lado. Eu não sei quão longe talvez alguém que esteja aqui tenha ido, mas a partir do momento que você permitir ser condenado, no aspecto de ser julgado, a partir do momento que você aceitar o perdão de Deus, Deus vai colocar o seu pecado de lado e não vai considerar mais. É hora de descer do terraço. Deixe que Ele o condene, que Ele lhe perdoe e ponha de lado o seu pecado, o seu passado. Nós vamos ouvir agora uma música especial. Enquanto essa música vai ser cantada, se há alguém aqui que precisa enfrentar algum gigante em sua vida, eu gostaria que você ficasse em pé. Talvez você diga assim: eu não tenho gigantes em minha vida. Talvez você não tenha um gigante como Davi, com espada e com escudo, mas é provável que esse seu gigante se erga no seu escritório todos os dias. É possível que o seu gigante se erga dentro do seu quarto. É possível que esse gigante se erga em várias situações da sua vida. E eu pergunto: você gostaria de vencer os gigantes da sua vida? Ouça essa música, e à medida que ela estiver cantando, você se levante, e no final eu vou pedir que o Wagner, que é um dos anciãos desta igreja, que ele faça uma oração especial por cada um daqueles que se levantarem nesta manhã. Há alguém que gostaria de dizer assim: eu gostaria que orassem por mim? Alguém? Fique em pé. E depois dessa música, o Wagner estará orando por aqueles que necessitam de vencer algum gigante em sua vida. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mais eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na sua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti.
Curvemos então a fronte para falarmos com Deus. Deus, nosso Pai maravilhoso, o Senhor sabe, ó Pai, as lutas que nós travamos. O Senhor sabe quantas vezes nos sentimos seduzidos pelas coisas que esse mundo nos oferece. Mas nós nos levantamos hoje aqui na Tua casa com uma certeza no coração de que de todas as coisas que esse mundo pode nos dar, nada, Senhor, é maior, nada pode se comparar àquilo que Cristo já nos deu. O Senhor nos deu a sua vida, o Senhor nos deu uma vida de oportunidade. O Senhor nos deste a chance, ó Pai, de vivermos novamente, de nos encontrarmos contigo. Não permita, Senhor, que o mal entre na nossa vida, nos fazendo insinuações, prendendo a nossa atenção, nos desviando de Ti. Talvez aqui nessa casa tenha se levantado alguém que de fato já se levantou muitas outras vezes, tem lutado e tem caído. Que o Teu Santo Espírito dê a eles essa força que necessita para vencer. Que possamos todos aqui nos levantarmos como igreja, capacitada e habilitada para concluir a Tua obra. Que o Senhor derrame sobre nós a porção dobrada. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a vencermos o mal, a vencermos os nossos pecados e erros, a firmarmos o pé na estrada espiritual, que possamos seguir os caminhos que o Senhor tem para nós, os sonhos que o Senhor tem a nosso respeito. Derrama sobre nós a Tua bênção, em nome de Cristo Jesus, amém. Gil, podem assentar? Gil, nesse momento nós estamos felizes aqui na igreja, e a igreja tem a oportunidade de testemunhar a sua decisão ao lado de Jesus. Por isso, Gil, de acordo com o seu desejo, para a remissão dos seus pecados, você que decidiu, como Davi, se arrepender de todas as suas faltas, as suas falhas, hoje Deus pode perdoá-la e colocar o seu pecado de lado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para cá? Põe a mão no nariz. Isso, pode agachar. Vamos dar uma salva de palmas para Gil. Aqui está o jovem Vinícius, e assim como Davi, Deus também tem um propósito para a vida dele. Tenho certeza, Vinícius, que Deus vai te usar grandemente. Por isso, de acordo com o seu desejo, para a remissão dos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, tenho a honra e a alegria de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega o nariz, agacha. Amém. Louvado seja Deus. Maciel, o grande dia chegou e Deus pode perdoá-lo, e de acordo com o seu desejo, para a remissão dos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agacha. Isso. Amém. Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, obrigado pela salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor ainda salva pessoas e tem aberto a porta da graça para que muitos possam tomar a sua decisão. Se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, que possa ser convencido pelo Teu Espírito. Obrigado pelo sábado, em nome de Jesus. Amém.